Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje eu volto aqui para a gente falar um pouquinho dos 3 gestos da autoria criativa, né? A gente tem trabalhado com essa jornada da escrita a partir da memória, em que eu vou resgatando biografia de vida, tanto minha como alheia, para me inspirar, para me desanestesiar, né? Para eu me misturar com as histórias, com as vivências, para eu buscar um novo sentir, uma nova sensibilidade. Essa memória, ela sente todos os nossos sentidos, não só a mente, né? Por isso, os sentidos é o passo seguinte. Então, a gente precisa estar com os sentidos abertos, olhando as coisas como se fossem a primeira vez, fazendo o exercício do foco. Às vezes, eu vou olhar de longe e vou me aproximando por um ponto, né? E às vezes eu vou olhar de perto e enxergar o muito, que foi o último exercício. E a nossa capacidade de observação, ela vai se ampliando com isso. A nossa mente, a nossa criatividade, ela vai se desbloqueando. E aí a gente entra nesses 3 passos da escrita, que a partir do impulso, eu vou trabalhando com a intuição na escrita e chego na pulsação. Então, um movimento que faz assim como um relógio. O que é um impulso? O impulso é qualquer coisa que me toca, que tem que vir da minha alma. Ou é uma dor, ou é uma ansiedade, uma angústia, uma alegria, um prazer, um gozo. É um impulso. E esse impulso, ele está na minha sensibilidade, ele está na minha emocionalidade, ele não está só na minha mente. E aí eu vou escrevendo, né? O texto é como se fosse os primeiros textos, as primeiras palavras são as peles que vão saindo. E eu vou deixando aquilo tomar uma forma até chegar num corpo, né? O que é o corpo? O corpo é quando as ideias estão fluindo livremente. Eu costumo dizer, na minha experiência, eu tenho determinados textos que eles me visitam para serem escritos. Não sou eu que sento e falo assim, hoje eu vou escrever sobre a contenção da pandemia e o significado da palavra plenitude. Esse texto, eu estou falando do exemplo real, ele está me visitando. Todos os dias, quando eu acordo de manhã e eu faço a minha prática da escrita de desbloqueio, esse tema, ele vem me visitando. É como se eu escutasse o texto perto de mim. Isso eu chamo de pulsão. É como se eu estivesse naquela sala cheia das minhas histórias e das minhas palavras. Não são todos os textos que aparecem assim. Tem textos que surgem de exercícios, inclusive desses que o G-Cria propõe e que a gente faz com vocês. Mas tem alguns textos que eles aparecem e batem na nossa autoria e pedem expressão. Então, que vocês estejam atentos para esse movimento, né? Onde é que eu estou bloqueado? Eu estou bloqueado no impulso? É bem no comecinho que eu estou bloqueado? Estou anestesiado, eu não enxergo nada com sensibilidade, meus sentidos estão mortos para enxergar a minha criatividade, eu estou exausto, eu estou, na verdade, querendo desistir das coisas, eu não tenho engajamento com a minha escrita, meu desejo de escrever é mínimo. Então, você precisa de fazer exercícios para o impulso, para o anímico. E aí os exercícios do impulso são escrever sem parar, sair às ruas, fazer uma pergunta no dia, ou às vezes você está com um problema, uma angústia, daí você vai para a internet, que seja o mundo virtual, que seja o mundo real. Você sai às ruas, entre aspas, esse é o que a gente chama de dinâmica do oráculo romano. Quando o povo queria consultar o oráculo, e o oráculo era só para a elite, para os sacerdotes, o oráculo de Delfos era para os iniciados. Quando o povo queria consultar o oráculo, ele saía às ruas com a pergunta, com a angústia. Ele se fechava num quarto, colocava a angústia para os deuses e saía às ruas para escutar o que as pessoas falavam, ou o que acontecia. E o que acontecesse, o que as pessoas falassem, eles tomavam para si como respostas dos deuses. Esse é o oráculo romano. Então, a gente aplica essa dinâmica para a escrita. Quando a gente estava na universidade, no presencial, tem uma brincadeira dessa dinâmica que é incrível. A gente pode sair pela universidade, entrar num banheiro, por exemplo, com um caderninho, com uma caneta e anotar o que as pessoas falam. Aí você vai lá no RU almoçar, anota o que as pessoas falam. Você senta para assistir uma aula, uma colega fala uma coisa, o outro fala, atrás de você tem uma conversa. Você pode anotar essas frases desconexas.
e depois, quando você olha tudo junto, você pode ter um texto. Especialmente se você colocou um propósito para isso. Se você falou assim, hoje eu quero escrever um texto sobre a minha, vamos pensar assim, sobre a minha solidão. Por que que eu me sinto tão sozinho, tão sozinha? Onde que está a raiz dessa solidão? E aí você cata essas frases e aí você está desbloqueando o impulso. Estou dando um exemplo de dinâmica de impulso. Depois que você já desbloqueou o impulso, que você já está escrevendo suas páginas matinais, que é aquela técnica que a gente deu do livro O Caminho do Artista, que é escrever, acordar e escrever pelo menos umas 2 páginas toda manhã, à mão, manuscrito, para você fazer uma limpeza do fluxo que veio com a noite. Essa é uma técnica usada no teatro, que a gente importa para o G-Cria importa para a escrita criativa, porque a gente já estudou e já observou nos nossos grupos que essa técnica ajuda muito a gente a sair da etapa do impulso. Então, vamos para a etapa da pele. A pele do texto é a escrita. Se você já está com os começos, com os fluxos, com o seu olhar mais ou menos acordado, desperto, você pode começar então a prestar atenção nas escolhas das palavras. Aí é a hora das palavras. É a hora da estilística, é a hora da metáfora, é aquela diferença que eu vou fazer entre o dizer e o mostrar, que eu venho falando com vocês. E aí a gente vai trabalhando com cortar, com reescrita, e é aqui na intuição que a gente vai sentindo como é que o nosso texto pode ficar. Intuitivamente, eu vou tirar essa frase daqui e jogar no começo, como fica? Ah, eu acho que eu vou seguir a minha intuição de criar uma pergunta nessa afirmação. Vou tirar a afirmação e fazer uma pergunta. Ah, já sei, vou pegar lá aquele trechinho do Mia Couto e vou colocar aqui nesse texto, vou fazer uma intertextualidade. E assim por diante. Ah, eu errei essa palavra, olha só, a ortografia está errada. O erro criativo, deixa eu brincar com isso daqui. E aí você faz uma alegoria, você faz uma analogia com alguma questão do certo e do errado na vida, dos seus questionamentos, e você leva esse erro para o tema do texto. Entenderam? E aí você está na etapa da pele. E quando você entra naquela etapa de que o seu fluxo criativo já está desbloqueado, que você já brinca com a linguagem, que você já brinca com o seu erro, que você já tem um pouco de consciência de como é que você pode mexer com o mostrar e o dizer, como é que você reescreve, daí você está entrando nesse corpo criativo. E isso não é estanque, tudo está retroalimentado. A gente tem momentos que para, que a gente precisa de dinâmicas do impulso de novo. A gente tem momentos que a pele do texto, essa estilística, essa linguagem, o tempo todo eu estou burilando, eu estou me conhecendo nela. Tem momentos que meu estilo é muito romântico, tem momentos que meu estilo é super direto, super cru e nu e viril, não importa. Então a gente vai brincando com esse movimento, isso é um fluxo. Eu queria mostrar para vocês um exemplo, eu vou aqui para um exemplo de um texto, de uma reescrita, tá bom? Para a gente poder. Não, tá aqui. Só um minutinho. Tá bem aqui. Vamos lá. A cadeira de descanso. Era um dia no final de tarde, onde o dia já tinha sido cansativo. E o senhor Carlos chegou do serviço e sentiu a necessidade de um descanso. Em parte, esse descanso só acontecia no domingo. Como no dia o trabalho tinha sido pesado, ele viu que um descanso era merecido. Na casa dele tinha uma cadeira de balanço que ficava na varanda, onde o mesmo utilizava no final de semana para descansar. E foi nessa cadeira que o mesmo foi tirar o seu merecido cochilo. E com a luz do dia estava tão como a luz do dia estava tão forte que ele usou o chapéu para cobrir o seu rosto e tirar um belo cochilo. Como se tratando de varanda, sempre é um local que venta muito e traz uma sensação de refresco. Neste dia, o vento estava tão suave que batia uma brisa leve ao seu encontro e que ainda ninava mais ainda o cochilo. Depois de algumas horas, o senhor levantou com as energias renovadas. Esse foi um texto produzido numa dinâmica, numa aula, num grupo, a partir de uma dinâmica que a gente mostrou uma cadeira de balanço e um senhorzinho sentado com um chapéu sobre o rosto, a pessoa tinha que escrever um texto. Aí olha só a reescrita proposta para esse texto, tá aqui. Curtíssimo, cortou, eu que reescrevi, cortei um monte, mas olha como ficou. Era final de tarde de um dia cansativo. Descanso merecido de um domingo pesado. Carlos sentou na varanda com seu cachimbo habitual.
a cadeira, o balanço, a fumaça e o cochilo. Com o chapéu sobre a face, o vento balança seu pensamento em lembrança de amor. Veja bem, o que eu acrescentei? Eu acrescentei o cachimbo habitual, como uma metáfora guia. A gente chama essa inserção de uma imagem no texto como uma metáfora que vai guiar o texto para outro lado. Então, a partir desse cachimbo habitual e essa imagem que me veio, eu, Juliana, olhando esse texto dessa pessoa, o cachimbo, o balanço, a brisa, o fim da tarde, o descanso, lembrei o quê? Ele pode ter jogado o pensamento numa lembrança de amor. E aí eu abro o texto para o próximo parágrafo. Porque o texto, do jeito que estava escrito, ele estava fechado em si mesmo, ele estava cheio de repetições, né? E aí cheio de informações repetidas, não só palavras. E aí a gente corta bastante e o texto ganha vida, minha gente. Não tenham medo de cortar. Então, meu exercício hoje para vocês é vocês escreverem por 7 minutos sem parar, a partir de uma imagem qualquer. Pode ser um copo, pode ser um óleo essencial, pode ser óculos. Vocês podem olhar uma pessoa da casa de vocês descansando, cozinhando, lavando, comendo, e vocês podem escrever 7 minutos sem parar sobre o que vocês viram. Depois, vocês vão fazer o exercício do corte, como eu fiz. Cortar muito. Eu só quero o sumo do texto. E nesse sumo, você vai colocar uma metáfora, uma imagem, que a gente vai chamar de metáfora guia. Depois vocês me contam lá no fórum de partilha como é que ficou esse texto, tá bom? Um grande abraço e é isso. Até a próxima.